Fala, nação motociclista, tudo bem? Mais um encontro hoje, o nosso podcast aqui, o Moto Destaque com toda a alegria. Eu sou Cláudia Leite e hoje são dois assuntos muito interessantes, vale a pena ficar ligado. É isso aí, Claudinha. Alô, alô, Brasil, alô, alô, amigos motociclistas. Sejam todos bem-vindos ao Moto Destaque Pod, hein? Você pode nos acompanhar pelo Instagram, Moto Destaque Pod. Vai lá, curte, compartilha e também pelo canal do YouTube, Moto Destaque Pod, POD, né? O D mudo. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta e também faz aquele compartilhamento aí com os amigos, toda a turma para acompanhar tudo sobre moto aqui no Moto Destaque. É isso, vai ter muitos eventos nesse ano por aí, né? Principalmente aqui no Nordeste do país. E vamos começar por uns bem interessantes. Agenda de maio? Exatamente. Pela agenda de maio. De 12, né? Estamos em 12 hoje, São né? quantos eventos? Até dia 14 de maio, Catolé do Rocha. 19 a 21 de maio, Salgueiro, em Pernambuco. Também no dia 19 a 21 de maio, em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. E de 26 a 28 de maio, Tabira, Pernambuco. Então, 4 eventos aí. 4 eventos em maio aí pelo Nordeste para você, amigo motociclista, curtir, aproveitar esses motofest onde você vai se confraternizar, vai fazer novas amizades, enfim, vai se conhecer novos motociclistas, novas pessoas e participar dessas festas que tem muito rock and roll, muita música massa, muita gente legal aí para você conhecer. É isso aí, aí, Benevides, vai lá. Carlos Benevides dos Caveiras, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, né? Que a gente não sabe aqui como é que tá sendo a hora que você tá assistindo. Então vamos nós. O Silvinho falou nessa história aí dos eventos, eu me lembrei de duas coisas. Uma, Luiz Almeida, caba excelente, certo? Se você quiser um livro, Histórias de Motociclista, você vê cada caos, como ele diz aqui. Então é nossa dica de hoje, de leitura. Dica de hoje de leitura, certo? Histórias de Motocicleta. Você não vai se arrepender, é um livro excelente, ele conta a viagem dele com cada situações, cada causos espetacular. Se quiser adquirir esse livro, você liga para o Luiz Almeida no 99992-4592. Luiz Almeida, grande abraço, meu irmão. O código é de Fortaleza? 85, código 85, Fortaleza, cearense, como diz o Matuto, cabeça chata. Qual é o número? Repete. 8599992-4592. Certo? E você adquire um excelente livro. E sobre a viagem, eu me lembrei de uma história com o Expedito Lima, um irmão motociclista. Na época, acho que foi em 99 não, foi em 2000, 2001, nós fomos para Guaramiranga. E nessa volta de Guaramiranga, na época ali da Pacatuba, ainda estava aquele calçamento, né? Ainda era salpisco ali no chão, não estava indo asfalto bonitinho como é hoje. E a gente retornando todo mundo de lá, estava em torno aí de umas 25 motos. E na hora que a gente foi fazer um daqueles balões, o Expedito, tá, tinha viajado na época a esposa dele, a Jeane, e lá em Guaramiranga ele achou uma penca de banana bonita, comprou, amarrou atrás da Harley Davidson, Harley 74. E nessa volta ele, quando foi fazer a curva, derrapou, foi banana para um lado, a Jeane para o outro, ele para outro e a moto para outro. Nós que vimos atrás, fizemos logo aquela guarnição, né, Claudia? Fechando ali a rua para que não houvesse nenhum incidente maior. Ele levantou ali, terminou de deslizar no chão, levantou, pegou a moto, levantou, aí foi pegar a penca de banana, botou em cima da moto. Quando ele olhou, estava a Jeane no chão. A Jeane olhou e disse um palavrão daquele, disse, olha, que eu valia menos do que a moto, eu sabia, agora menos que uma penca de banana, foi a primeira vez. E aí todo mundo começou a rir, ninguém aguentou. Isso é uma das histórias muitas que acontecem nas nossas viagens, que vocês, no decorrer aí de nossa caminhada, de nossa estrada aqui no podcast, vocês vão escutar. São várias histórias bem peculiares. Claudinha, mas me fale aí sobre viagem. Eu sei que você tem duas coisas para nos dizer aí sobre viagem, que é uma coisa muito importante, que tem que ter muita atenção. É um lembrete que muitos desconhecem. Quando a gente fala que uma viagem, aliás, para você viajar, você precisa da moto revisada, né? Você precisa a documentação toda em dia e você também precisa estar em dia. Como? Alimentado, né? Nutrido, sem sono, hidratado. E aí vem o hidratado. É muito importante. Verdade. Mas tão importante quanto o hidratado é você ter atenção à quantidade de líquidos que você toma.
é completamente desaconselhável você pilotar com a bexiga cheia. Por quê? Por quê? Porque você pode passar por um obstáculo e quando você passar por um obstáculo, houver um impacto no seu organismo e esse impacto atingir a bexiga, ela pode se romper, explodir que nem um balão. Aí você fala, é verdade? É verdade, sim. Isso aconteceu, um caso foi registrado, um motociclista passou por uma lombada em velocidade alta, mas também pode ser numa velocidade de cruzeiro, e ele foi projetado da moto, mas ele não caiu da moto. E quando ele voltou, como ele estava com a bexiga cheia, o que aconteceu? A bexiga dele explodiu. Ele ainda conseguiu pilotar por 2 quarteirões, perdeu o controle da moto, caiu, foi socorrido pela emergência, mas infelizmente faleceu. E esse assunto é tão importante que o Dr. Celso Gromatsky, do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, diz que o problema é exatamente por conta do impacto da pancada. Ou seja, o golpe externo que o organismo sofre, mas a bexiga também. E por a bexiga estar cheia e não ter a capacidade de absorver esse impacto, ela simplesmente explode como um balão, uma bexiga cheia de ar. Isso acontece, e o que isso acontece? Só explodir já é uma catástrofe. Com certeza. Dentro do organismo, essa invasão dos intestinos, de sangue e de urina, e aí transforma o local favorável à sepse, que é a infecção. E se o piloto, o motociclista ou a garupeira, né, o copiloto, não forem socorridos de forma emergente, de forma assim, de muita emergência, melhor dizendo, com emergência, pode custar a vida como foi desse piloto. Esse piloto, ele faleceu em 2019, infelizmente. Portanto, evite pilotar com a bexiga cheia. Alerte sempre aos seus companheiros de moto, né? Seja piloto, copiloto. Aí também a gente estende o alerta para os ciclistas, nossos irmãos ciclistas. Com certeza. E estende também o alerta para quem está de carro, quem está viajando também de carro. Que Deus nos livre. Pode haver um acidente e no impacto a bexiga sofrer. Pode custar a vida. Eu fiquei impactada com essa informação. E a gente aqui do Moto Podcast quer que... Aliás, o Moto Destaque Pod, a gente quer que você pilote com a maior segurança possível, vá e volte vivo. Com certeza. Por falar nisso, Claudinha, também tem as dicas que nós vamos passar agora, né? Você pode passar aí para os nossos amigos que estão nos escutando pelo Spotify, nos acompanhando pelo YouTube, sobre acidentes nas estradas, não é? As pessoas, os motociclistas principalmente, têm que tomar muito cuidado com os animais nas estradas. Recentemente perdemos um amigo, Sim. né? E por conta de uma vaca na estrada, estava indo na estrada para Paulo Afonso, um motofest lá em Paulo Afonso, que aconteceu recentemente, e ele vinha com mais 2 amigos motociclistas, a esposa dele está viva, graças a Deus, estava na garupa, não é? Mas ele não escapou da vaca, né? Tinha uma vaca que ficou por último, passaram assim umas 30 vacas na estrada, pelo menos foi o que nos contaram, e essa vaca, né, passou por último e ele, creio que tenha calculado errado a ultrapassagem pelo animal. Às vezes não é nem isso, viu? Às vezes um policial uma vez me falou que se você vê um animal de um lado da estrada e outro do outro lado, um dos dois pode a qualquer momento passar rapidamente para o outro lado. Uhum. Ou se assustando por causa de uma coisa, ou por ser um filhote. Ele diz que sempre tem que ter atenção quando tem dos dois lados da estrada. Pois é. E aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer hoje, a gente nem conversou isso antes, mas como você falou aí do Clautênis, vamos deixar esse podcast, essa edição de hoje em homenagem, certo? A ele, em honra a ele. Nosso amigo Clautênis, né? E a Cleo também, Isso. Graças a Deus está aí viva. E infelizmente perdemos um bom amigo, viu? Excelente. Para quem convivia, Quem o conhecia, assim, mais próximo a ele, cara, não tinha tempo ruim, não. Né? E a gente encontrava esporadicamente, mas era um bom amigo, viu? Sempre conversas boas. A Cleo se tornou amiga aí da Cláudia, sempre amava se falava e mais, exatamente. E sempre ajudava o próximo, que é importante, né? E sempre cumpria realmente a irmandade do motociclismo. Às vezes dá nisso, ela tá procurando uma matéria aqui e sai o som. Viu? Ele sempre procurava realmente cumprir
a irmandade do motociclismo. E ele Verdade. cumpria, viu? Pelo menos Cumpria com excelência. os mais próximos dele falavam que ele não tinha tempo ruim para ninguém. É verdade. Então, tá aí, dedicado nosso podcast de hoje ao Clautênis, né? Ele e a Clautênis Cleo, do né? Carmo. Ele e a Cleo. Isso. Clautênis do Carmo e a Cleo, nossos queridos amigos. A gente nunca sabe, né? A gente quer voltar vivo. A gente propõe, mas Deus dispõe, né? Então, ao Clautênis, né? Toda a nossa amizade, toda nossa Carinho. empatia, né? E por tudo que ele escreveu no motoclubista. Ele era motocasal, né? E a Cleo também. Claudinha, assim, aí qual a dica aí que você tem para os animais? Os Não é animais? aliás, para os animais não, para evitar acidentes com os animais nas estradas. Bom. Quem sabe até os animais estão assistindo. É verdade. Bom, ao avistar um animal na estrada, primeiro, reduza a velocidade. Se for preciso até de forma segura, pare a moto. Porque o animal, ele se assusta com o ruído, né, com o som do escapamento, ele se assusta com o trepidar da moto no chão, ele se assusta. E aí ele pode ter uma trajetória, como é que a gente pode dizer, de surpresa. A gente sempre acredita que ele vá atravessar a estrada, né, de uma forma linear, né, para frente. E então, às vezes não. E às vezes não. Por quê? Porque é um animal. E aí é um animal com instintos e assim, a gente não tem como entender para onde ele vai. Então, cabe a gente, motociclista, piloto, ter ter esse conhecimento e ter essa consciência, essa percepção. Muito obrigada. E aí, nesse momento, o animal, por incrível que pareça, ele é o dono da estrada. Então, reduz a velocidade, se necessário for, para de uma forma segura e espera que ele vá. Estrada ficou livre, você continua. Se ainda assim for preciso que você passe, sempre passe por trás do animal, né? Por trás do animal, numa distância segura, numa distância que você entenda que se precisar, se houver algo que fuja ao seu controle, você tenha o controle da moto, você tenha o controle da situação e você possa sair de uma forma segura. Nunca passe por um animal na frente dele. Mas ele ainda está ali no acostamento, tem distância. Nunca passe. Quando ele sai de uma vez. E, olhe, eles nunca estão sozinhos. Eles nunca estão sozinhos. Tem um caso típico, aconteceu lá perto de uma cidade de Triunfo, em Pernambuco. Num dos motofests que nós fomos, o Anônimos estava lá presente, a pessoa estava contando. Ele vinha na moto com o comboio atrás e o capitão de estrada, e aí passou um jumento, cortou a estrada, né? Atravessou, e aí o outro disse pelo rádio, vamos, ele disse, não vamos não, não vamos não, não vamos não, não vamos não, rapaz, vinha outro atrás. Então, um animal, ele nunca está sozinho na estrada. Rara vez que isso acontece. Aconteceu conosco, lembra, Silvio? Uhum. A gente indo ali Quando a CE040 estava já em reforma, né, para a duplicação, né, para ficar como é hoje, nós vínhamos voltando à época de Icapuí, né, de Redondo, Icapuí à noite, e ficou à noite, e pegamos uma parte da volta à noite, tipo 6 horas, 7 horas da noite, né? E quando chegamos, voltando para Fortaleza, quando chegamos naquela curva daquele retão de Beberibe ali, que vai para Beberibe, ali estava tudo esburacado, né? Tava tudo em obra. E aí eu diminuí a velocidade. Na época nós tínhamos uma Shadow 600, né? Eu tinha uma Shadow 600 na época. E o nosso amigo que estava com a gente tinha uma moto, uma Teneré 660. Ele e a esposa passaram e a gente veio atrás. Rapaz,
quando eu dobrei na curva, não vinha em alta velocidade, a sorte foi essa também. Só vi os sininhos das vacas, dos boi passando. E passamos assim, colar, chega a gente ouviu chega a gente sentiu o bafo A gente sentiu o bafo da vaca, você acredita? da vaca. Você acredita? Foi. Sim, colado mesmo. Foi em E cima. era mais de uma. Geralmente, quando estão... E tu imagina que a luz da moto do Shadow não é essas cores, né? É fraco. Farol. O farol era fraco, né? Não é essas cores todas, não. Mas quando a gente viu, tava as vacas em cima, o sininho passando, as vaquinhas passando. Sabe o ar? Só via os baforitos dos animais lá. Então, assim, Deus foi muito bom. né? Que a sorte é que a gente ia devagar. Tivesse sido verdade. mais Graças a rápido, Deus. tinha... Graças a Deus. Então já Pega viu em a cheio. dica, né? Viu um animal, reduz, toma uma atitude defensiva. Pensa sempre na frente, pensa sempre à frente. Claudinho, outro detalhe. Em viagem, sempre viseira fechada. Sempre. Já houve situação de irmãos nossos, Caboré, que voltando do evento, ele com a viseira aberta, entrou um besouro, um abelha, um besouro, não sei nem o que foi, afetou o olho dele, ele perdeu um olho, certo? Uma visão de um olho por causa disso. Então, estrada, viseira fechada. Não tem como não ser. Não só estrada, né? Na cidade também, qualquer situação que você tá pilotando tem que usar a viseira fechada. Verdade. É verdade, é verdade. E aí, minha amiga? Vamos começar... Só uma informaçãozinha aqui Isso. curiosa que eu encontrei aqui agora para os nossos amigos motociclistas e para quem é curioso, é que a China, né? Acho que muita gente sabe disso, é a maior produtora de motos, né? Eles são campeões na produção de veículo também, do Por que veículo, eles não né? são campeão em matéria de É fabricação? verdade. Isso, no entanto, não significa que são os países com mais motociclistas, né? Tem muita Com moto, certeza. mas não é um país que tem mais motociclista. Né? A Índia é que tem mais motociclistas no mundo. São 80 milhões de motociclistas. Já Primeira pensou? no ranking, né? É. O Brasil, como produtor, fica em 7º lugar e possui mais de 33 milhões de motociclistas, né? E o Nordeste é o campeão em emplacamentos. Fortaleza, acho que até há pouco tempo, não sei se era a segunda ou era a primeira. A segunda. A segunda, não é? Perdia só para São Paulo. Perdia só para São Segundo Paulo. dados da Abraciclo. Exatamente. Então, o Nordeste, depois vem o Sudeste, que juntos detém 69% do mercado de motos do país. Então, Grande curiosidade aí responsabilidade. para os motociclistas, né, que nós aqui somos os campeões em emplacamentos. Então, muita moto aí rodando. Realmente tem. Você vai no interior do Ceará, é muita moto, meu amigo. Né? É muita moto. O pessoal anda de moto... antigamente era o jumento, né? Aí foi substituído pela moto. Substituído pela moto. Exato. Claudinha, mas falando ainda dessa história de viagem, sobre estacionamento. Como é que é? Estaciona, eu posso estacionar em qualquer canto? Na viagem, na Eu estrada. sei que a gente já falou isso no podcast, mas passa só uma reprise rápida, para que, já que a gente tocou no assunto de estrada, de cuidado com o animal, para poder alertar bem aos É irmãos. verdade. Acostamento é uma área de escape que só pode ser e só deve ser utilizada exatamente numa situação de emergência. Inclusive, o Código Nacional de Trânsito ele é muito claro. É passível de multa, né? Você só pode usar o acostamento em uma situação de emergência, em uma situação de emergência mesmo. E afora isso, ele não deve ser utilizado. E aí a gente vê, por desconhecimento mesmo, Verdade. a gente vê muita gente, muito grupo, muito comboio, parando para tirar foto, ou parando para atender ao telefone, ou parando para uma outra situação que não seja emergência. Se você não pode, puxa vida, a internet está coalhada de vídeos, de acidentes com mortes, de exatamente motos paradas no acostamento, e aí o carro vem completamente desgovernado, um carro, 2 carros, um caminhão ou 2 caminhões, ou outra moto, e aí só faz assim, é um jogo de boliche, né? É um jogo de boliche, infelizmente, parece assim, assim, um grande embolado, né? E aí você vê motociclista, piloto voando pro acostamento, é
terrível. Por quê? Porque não se para em acostamento. Então, pessoal, vamos ter atenção aí, hein? É. Cuidado, como a Claudinha sempre diz, vamos sair com segurança e retornar com segurança, E né? sem contar, aquele engarrafamento assim, a perder de vista. Eu vou aqui pelo acostamento, eu vou aqui pela beirinha. E outra coisa. Multa. Aí diz, aí quem vai me multar? Outra Realmente. coisa que o motociclista tem que ter cuidado e ninguém se atenta. Viaduto. Passar em cima, muitas vezes pode ter um carro na frente, um engarrafamento. Lá embaixo, você não está vendo lá na frente, você não chama é? quando você vai na cabeça por de cima pista. exatamente. Você Quando vai, você desceu... Então, assim, é interessante que reduza a velocidade quando estiver passando por cima de uma ponte, de um viaduto, não é? Exatamente. Porque às vezes pode ter um carro ali parado, pode ter um engarrafamento, né? Algum acidente, enfim, e você não vai ter tempo de frear. Já aconteceu um acidente assim, viu? Um professor disse que se a gente visse as correntes de ar na estrada, né, ao entorno da estradonela, a gente se surpreenderia e ficaria com medo desse, meu Deus do céu, como é que eu piloto? É porque eu não estou vendo. E aí você falou, Silvio, eu me lembrei da situação de ponte. Quando você passar por uma ponte, o ideal é que você passe sozinho. Se você tiver de passar uma ponte ao contrário. e vier um carro ou um outro veículo no sentido contrário, reduz a velocidade. Principalmente um caminhão ou um ônibus. Sim, porque é um canal de Deslocar. vento. A ponte é um canal de vento. Então, quanto maior o veículo que está vindo, Sentido oposto. no sentido passando para você, é diretamente proporcional à massa de ar que ele desloca. E aí as pessoas às vezes dizem, rapaz, que coisa louca, aconteceu um acidente, o motociclista vinha na ponte, só vinha o carro, mas estava tudo bem. Tudo bem nada, é a massa de ar que ela joga o piloto para fora. Pro lado. Né? Verdade. Então, é preciso prestar muita atenção. E claro, né, ultrapassar, nem se fala, isso não existe. Isso aí todo mundo, pelo menos, é para saber, né? Esperamos. Esperamos. Claudinha, vamos falar agora sobre os nossos irmãos do Tenerê. né? Eu que não bacana. pude ir, estava viajando, vocês estiveram Nós lá no fomos evento. lá, festa maravilhosa. Só um detalhe, eu me lembro que até, vendo aqui, eu me lembro do Tenerê, quando ele começou, o Andrezão, inclusive, na primeira viagem, começou lá em Canoa Quebrada, no evento lá. E nessa ida, ele foi sem ser Tenerê. Ele me ligou, tava juntando o pessoal pra ir, o Lucai, Mas ele já era Tenerê. Não. Não? Eles estavam exatamente, eu acho que ele montou lá o Tenerê. Ah, certo. Entendeu? Ele fez sem ser Tenerê, aí foi ele, junto com ele, foi ele, o Andrezão e o André. O André Vaz é um e o Andrezão é outro. São dois. Certo. O Andrezão, grandão. E o André, e ainda foi o Lucai também. Foram os três juntos. Com a gente, na época, fui eu, o Fernando Figueiredo. O Fernando Figueiredo é o dono do Marvadão. Sim. Que tinha aquele barzinho que a gente se encontrava. E na época nós juntamos aí o Fernando tudo. E eles chegaram, rapaz, posso ir com você? De bora, meu irmão. A gente vamos aqui, junto com o comboio, fizemos o brief, saímos. E quando voltou, ele voltou com a ideia já do Tenerê montado. Entendeu? Então, um grande abraço. O André não tá mais no Tenerê, o Andrezão. Mas grande abraço ao Andrezão, grande abraço ao André. E me fala aí como é que foi esse grande evento. Olha, foi um evento maravilhoso. A gente do Motodestaque esteve presente, foi muito bacana participar. Foi uma honra a gente participar e registrar. E a gente está aqui com um breve histórico do Tenerê Motoclube, lido lá no evento. Eles mesmos construíram. Só uma pausa, Claudinha. É um evento muito organizado, viu? Parabéns para eles, porque sorteio de brindes, a comida lá do Honorato, então, nem se fala, muito boa, viu? Grande abraço ao Honorato e a Dani. Foi lá no Honorato. E aquele espaço do Honorato é muito bom, né? Espetacular. Sempre prestigiando aí o motociclista. E eles lá foram, assim, numa recepção fenomenal, os tenerês. Parabéns, Sim. Hein, tenerês? Vida longa ao Tenerê Motoclube. E a União Motociclista tava lá com o moderador e o conselho, viu? Em peso. Opa. Tava lá moderador Neto. Grande Netão, aquele abraço. Aí Abraço, tava minha joia. Cláudia, conselheira, Reginaldo do Bodes, o Robson, Gaviões da Estrada, e Queiroz, Gaditas, Tribo dos Gaditas. Então tava um evento aí bem prestigiado, hein? União Motociclista lá em peso. E ainda teve discurso do Netão, da Cláudia lá para eles.
né? Foi bem interessante. É porque a gente acha importante registrar, E- né? Com certeza. E nós do Anônimos também fizemos uma homenagem para os tenerês pelos... Eles têm a mesma idade que o Anônimos, praticamente, 10 anos, né? E nesse tempo todo nós fizemos boas amizades, né, com os tenerês. E sempre participam das nossas ações sociais, já fizeram, alguns deles Por uma fizeram... coincidência, os caveiros também fizeram 10 anos em janeiro, viu? Parabéns. Coincidência aí. Viu? Vai. E eles fizeram Rota Ceará, alguns já fizeram Rota Ceará, outros Sim. pretendem fazer. E temos bons amigos lá, como Bola. Bola, Denis, o Everardo, né, o presidente, o professor Carvalho, a dona Ana. Rosa. A dona Rosa sempre trabalha na Assembleia, sempre que me vê, fala comigo. Essa semana eu falei com ela. Eu disse, a senhora não foi ela não pôde ir lá pro evento, né? Mas um pessoal bem legal mesmo, que fez uma festa show de bola. Parabéns, tenerês. Exatamente, a festa digna dos 10 anos do Tenerê Motoclube. E aí, a gente agora lê o histórico que o Tenerê Motoclube divulgou, né? Aliás, transmitiu lá durante o aniversário. Conta um pouco da história do clube. Em 1º de maio de 2013, nasceu o Tenerê Motogrupo. Sua primeira aparição foi no evento do 3º Litoral Motofest em Canoa Quebrada, no Ceará, cujos fundadores foram André Vaz de Souza e o Andrezão, amigos de longo tempo que se aventuraram pelas estradas do Ceará. E por que a escolha do nome Tenerê? Muitos acreditam que seria exclusivamente em homenagem à Yamaha com a sua moto XT Tenerê 500, campeã do Rally Paris-Dakar de 1979 e 1980, as duas primeiras edições, com o piloto francês Cyril Neveu. Se fosse apenas por esse motivo, nosso motoclube não teria um espírito forte. Então, de onde vem esse nome Tenerê? Tenerê é uma região desértica no centro-sul do deserto do Saara. Compreende uma vasta planície de areia, estendendo-se desde o nordeste do Níger ao oeste do Chad, ocupando uma área de 400 mil quilômetros quadrados. O nome Tenerê vem da linguagem tuareg, que significa desértico, árido, difícil, seco, muito parecido com o nosso Ceará. O povo que vive nessa região é conhecido como tuaregues, que significa homem livre. O espírito desbravador desse povo tem muito a ver com a história do povo cearense, que não se abate com as dificuldades do clima, do solo e da vida, que é capaz de deixar sua família e partir pelo mundo buscando uma vida melhor. O povo tuareg tinha como referência no deserto uma árvore do Tenerê, da família das acácias, solitária e isolada no mundo. Era a única árvore num raio de 200 quilômetros. Sobreviveu ao calor escaldante, ao frio noturno, às tempestades de chuva e areia do deserto, mas não resistiu a um motorista de caminhão bêbado da Líbia em 1973. Os restos da árvore morta foram depositados no Museu Nacional de Níger e uma escultura de metal foi colocada no local original. E o que é ser Tenerê? É ter espírito livre, forte, guerreiro, não se abater com as dificuldades, respeitar a tudo e a todos, ser leal aos seus costumes e princípios, ser fraterno e fiel com seus iguais. Isso é ser Tenerê. Excelente. Verdade. Ó, Então, parabéns aos tenerês. E a homenagem que nós fizemos lá para ele, o Anônimos Motogrupo, foi que nós demos um pet amigo Anônimos, né? Para eles passarem, né, de presidente para presidente, como eles queiram usar. Segundo o Everardo vai botar no colete, o próximo presidente ele passa, né, para frente lá, passa para o próximo. Mas é isso, os tenerês possuem 21 membros aqui em Fortaleza. Eles têm outros lugares, não é? Tem sim. tem aí. Tem aqui, né? Tem bastante. Sendo o corpo diretor como presidente Everardo Moraes, o vice-presidente, nosso amigo Francisco Carvalho, professor Carvalho, gente boa demais. Diretor de disciplina, grande bola, que é o Fabrício Fortes. Fortes até no nome, né? É verdade. Um abraço, bola.
Diretor financeiro Alexandre Pinheiro, diretor de logística Denis Viana, diretor de comunicação Vitor Robson e possui subsedes em Barueri, São Paulo, Curitiba, Paraná, com 8 integrantes no total, entre eles a piloto Cida na subsede paranaense. Show. Então tá aí. Parabéns, Tenerês. Grande abraço, Everardo. Grande abraço, Bola. Grande Bola. Bola que era o antigo presidente, né? Era, o Bola foi o presidente anterior. O Bola fez o Rota Ceará, fez 2 vezes já, não foi, Claudinha? Foi. E a segunda foi com o Bacelar, Isso. né? E eles fizeram juntos, o Bacelar estava entrando aí no mundo do motociclismo, do motoclubismo, né? Não tinha sido nem efetivado ainda como anônimos. E ele foi fazer o Rota Ceará com os Tenerês, acolheram, assim, maravilhosamente o Bacelar. Mas a turma do Tenerê sempre foi muito show, sempre foi muito receptiva, né? Eu acompanho eles há um tempo e são pessoas formidáveis. Verdade. Desde os 2 fundadores, os Andrés. Os Andrés, né? Os Andrés. Mas É vamos isso lá, aí. E Claudinha. o bacana é que a gente pode perceber na história do Tenerê Motoclube, cada palavra tem um reflexo na vida deles, na vida do clube. É bem bacana. E o lema deles não poderia ser outro, né? Procurando e encontrando amigos. Show, Show de espetáculo. bola, verdade. Inclusive, tem grandes amigos lá que já foram também no Tenerê, o Lucas, o Léo, que ainda tá, não sei como é que se ele ainda tá rodando direto com o clube, mas pessoas formidáveis. Claudinha, vamos encerrar o nosso podcast. Antes das suas considerações finais, nós vamos, aliás, antes não, depois das suas considerações finais, do Silvio e minha, nós vamos colocar as imagens, certo? As entrevistas, você fez entrevistas lá, não é isso? Lá na Isso. festa, Fala, né? Foi muito fala legal. como é que, quem foi os entrevistados, para já deixar dito aí pro pessoal. Olha, a gente teve a oportunidade de registrar os irmãos, né, dos motogrupos e motoclubes e motociclistas independentes que estavam lá prestigiando o Tenerê. E temos a fala do presidente, Everardo, do vice-presidente, professor Carvalho, e também do Neto Lubrificante, que é o moderador da União Motociclista do Ceará, também deixou o seu registro. Show. E as suas considerações finais, antes Bom, de botar os vídeos? Mais uma vez, o nosso encontro aqui, muito bacana, e a gente espera que tenha contribuído para difundir melhor ainda o bom motociclismo, o bom motoclubismo. Você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, que sempre existe, eu quero sobre esse assunto, eu quero saber mais, detalhe, mas coloca pra gente, coloca aí nos comentários que a gente vai atrás e traz a resposta no primeiro encontro que a gente tiver. Show. Silvinho, suas considerações? É isso aí. Você pode nos seguir pelo Instagram Motodestaque Pod, né? Segue lá e compartilha. E o canal do YouTube Motodestaque Pod. Para se inscrever, basta ativar o sininho, curtir, comentar e também compartilhar aí com os amigos. É isso aí, valeu mais uma vez, obrigado. Próxima vez tem mais novidades para você desse mundão maravilhoso, esse mundo mágico que é o motociclismo e o motoclubismo. E nós esperamos cada vez mais contribuir e engrandecer o motociclismo e o motoclubismo cearense. Estaremos sempre com vocês, aguardamos no próximo e fiquem agora com as imagens, as fotos e os vídeos do evento do Tenerê. Parabéns, Tenerê! Valeu, Tenerê! Vida Festão, longa. hein? Festão, hein? Acompanha aí. É verdade. Vida longa, Tenerê. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.
E aí, minhas joias, aqui é Netão Lubrificante, moderador da União. Estamos aqui no 10º aniversário do Motoclube Tenerê. Desejamos a todos que fazem esse motoclube vida longa, quilometragens infinitas aí para todos vocês. Parabéns, um abraço. Gente, vamos lá, estamos aqui mais uma vez aqui no Honorato de Parque, nosso 10º aniversário do Tenerê Motoclube. Uma alegria muito grande, recebendo vários irmãos aqui de estrada. Uma satisfação muito grande para a gente do Motoclube ter essa interação, né, com os irmãos desse meio que a gente já tanto ama, né? Estamos aqui, eu, o presidente do Motoclube Everardo Moraes, aqui o nosso Carvalho. Então, como o presidente falou, entendeu? O Tenerê fica satisfeito demais com a presença de vocês, tá? Sabemos, entendeu? Pelo respeito, tá, que vocês têm conosco, tá? Ficamos agradecidos, tá? E esperamos que essa festa não é nossa e sim que vocês possam sofrer bastante, certo? Gostado, obrigado aí, até mais.